Olá pessoal, vamos aqui começar nosso curso de AutoCAD, tá? Ele vai ser um curso bem prático, eu não vou me ater a muitas configurações. Eu vou ter três aulas, aliás, quatro aulas ali introdutória a comando, algumas configurações e o resto das nossas aulas serão práticas, serão mais focadas na elaboração do projeto em si. E, e aí, é, essa primeira aula eu vou fazer um pouco da apresentação do programa. Então, basicamente, essa é a interface do AutoCAD, né? Na linha inferior eu tenho a barra de comando aqui, né, na parte inferior. Na superior eu tenho os menus, né? Então tem um menu aqui de criação, tem um menu aqui de edição, um menu de cotagem, um menu de camadas, de blocos e de propriedades, né, relativa aos elementos que eu vou estar construindo, né? Então, basicamente são esses os menus, né? A gente não vai estar trabalhando com essas outras abas, né? No início, a gente sempre vai trabalhar no model. Existe vários layouts aqui que eu posso estar configurando para impressão, né? Configurar as pranchas, mas isso aí a gente vai ver lá na aula 10, tá? É a última aula. E aí a gente vai trabalhar aqui no layout, aliás, no model, né? Que vai ser onde eu vou estar efetuando meus desenhos. Tem gente que gosta de imprimir direto no model, né? Ou cria-se o layout ali, a sua prancha. Eu vou estar ensinando a inserção, né? Por esses dois modos, tá? No caso, eu vou estar imprimindo aqui no model sem escala. Eu estou trabalhando aqui com a versão em inglês, tá? Mas vocês podem trabalhar com a versão em português, os ícones serão os mesmos, só vai ficar traduzido, né? E aí, quando vocês forem executar o comando, tem que colocar o underline na frente, tá? Então, vamos começar aqui a nossa aula, introduzir alguns conceitos e alguns comandos, tá? Se você reparar aqui no meu canto esquerdo, tem um teclado e um mouse. Então, quando eu clicar aqui, vai aparecer, né, qual o botão que eu estou clicando e o que eu estou digitando. E agora eu vou estar abrindo aqui um arquivo que eu disponibilizei para vocês, tá? Esse arquivo, ele é um arquivo que tem os comandos em si, né? Que quem quiser realizar a leitura pode estar realizando eh, essa leitura. Então, o arquivo, o nome dele é comandos AutoCAD, né? Você pode estar abrindo ele. Estou usando o AutoCAD 2018, ele deve estar salvo no AutoCAD 2018. Então, existe, tá, é bem antigo, tá? Desde a época que eu comecei a dar aula de AutoCAD, então, é, lá de 2010, né? Tem 10 anos aí esse material, mas ainda tá para vocês terem uma noção que é uma coisa atemporal, né? O AutoCAD. Então, vocês vão visualizar aqui que os comandos são os mesmos, não mudou nada, né? Que eu vou fechar, não vou salvar. São os mesmos, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho o que eu chamo aqui de comandos, né? De seleção. Tem como eu selecionar os elementos através de um clique, né? Eu posso clicar neles com o botão direito, né? Então, vou até dar um zoom aqui. Eu posso vir aqui, ó, e clicar nele. Então, cliquei aqui com o botão esquerdo, aliás, né? E aí eu posso estar selecionando o objeto, ó. E aí eu posso fazer essa seleção dos objetos. Não quero fazer, quero tirar essa seleção, aperto o ESC. Ó, apertei ESC, saiu essa seleção. Com o comando PAN, eu posso movimentar a tela. Ó. Vocês verificam aí que eu posso movimentar a tela e com o scroll do mouse pressionado, né? Então ele ativa o comando PAN. Ou eu poderia digitar P, né, de PAN e
e aí ele ia estar o comando ativado. Eu só clico com o botão esquerdo e movimento a minha tela. O comando zoom é o scroll do mouse, né? Então, essa bolinha do mouse, você pode movimentar ela para frente e para trás e ele vai dar o zoom, né? Vai estar esses são os comandos de visualização, né? Com relação ao zoom, o pan, né? E de seleção, existem duas seleções, né? Duas seleções básicas aí, né? Que é uma seleção que eu faço a partir de uma janela, né? Eu faço uma janela, dá um ESC aqui, ó. De uma janela azul, né? Ó, cliquei essa janela azul e uma janela verde. A janela azul, ela vai da esquerda para a direita, a criação dela. Ela só seleciona tudo aquilo que está dentro dela, ó. Essa linha aqui, ó, ficou totalmente dentro dela. Quando eu clico, ela vai estar selecionando. Se for uma seleção verde, da janela verde, ó, da direita para a esquerda, tudo que ela toca, ela seleciona. Tem gente que gosta de selecionar clicando assim, segurando, ó, seleção livre, né? Mas eu gosto dessa seleção que eu seleciono via janela, né? Clica aqui, selecionei. Clica aqui, selecionei. É interessante se eu quero selecionar um elemento que está junto com os outros ali, né? Então, uma porta, alguma coisa assim, tá? É... Então, basicamente, eu tenho também alguns comandos de precisão, tá? Esses comandos de precisão, eles são importantes pro AutoCAD, né? Para eu estar executando um, um desenho de boa qualidade, mas também é necessário também eu ter uma noção do cursor, né? O que significa cada cursor. Esse cursor que está aparecendo aí para vocês, que é uma cruzinha com um quadradinho no meio, ele é um cursor livre. Ele significa ali que não tem nenhum comando sendo aplicado nele, tá? Se eu tenho um cursor, digamos, vou aplicar o comando de criar circunferência aqui, C, Enter, né? Esse cursor que não tem esse quadradinho, ele está pedindo para você especificar um ponto, tá? Então, existe um comando e ele quer um ponto. Existe também um cursor que é para pegar, né, alguma característica, selecionar algum objeto. Então, é esse cursorzinho quadradinho. Então, ele pede para você selecionar ali um objeto, né? E eu selecionei, e aí quando eu dou Enter, eu vou estar aplicando o comando, tá? Então, esses são os cursores. Com relação aos pontos de precisão, tem aqui a configuração de todos, né? Endpoint, midpoint, né? E eles são configuráveis aqui, ó. Você vê aqui, nessa barra inferior aqui, eu estou no Model, né? Eu posso colocar uma grade, tá? Posso colocar uma grade aqui, ficar visível ali, ó, tá vendo? Eu posso deixar isso para eu caminhar só na grade, configurar essa grade, né? Então você repara que o cursor ele só anda pela essa grade, mas eu não vou fazer isso, tá? A gente trabalha aqui livre, sem essa imposição. E aqui eu tenho os comandos aqui de precisão. O ortogonal, né? Que eu vou estar fazendo elementos somente a 90 graus, né? Então quando está ligado, dou um comando aí, você verifica aqui que ficou a 90 graus, então ele só consegue fazer esses ângulos retos, né? E eu tenho aqui, que é o mais interessante, o polar, né? Então, esse comando aqui de precisão, polar, normalmente eu deixo ali de 45 graus, né? Ou de 30, né? Que aí ele vai pegar 60, 30, 90, 120. Basicamente, são esses três aqui os principais, né? De 90, 45 ou 30. Eu deixo aqui de 45, tá? Que muitas vezes a gente quer fazer uma linha 45 graus e esse comando vai permitir ali você estar fazendo nessa linha, ó. Ele vai gerar uma projeção ali, ó, 45 graus. Se você verifica que o cursor ele mostra ali, ó,
o tamanho da linha primeiro, ó, polar, né? O tamanho da linha, então tem 145 unidades, né? Então, em primeiro lugar, quando a gente está trabalhando nessa tela preta, que é a área gráfica do AutoCAD, eu estou trabalhando com unidades, tá? Então, não vou ficar muito apegado a metros, centímetros, tá? Se eu quero desenhar em centímetros, eu jogo 100 unidades ali, que é 100 centímetros. Se eu estou trabalhando em metro, é uma unidade, é um metro, tá? Isso aí vai ser definido depois, quando eu fizer impressão, tá? Aí eu vou definir essa questão de escala. Por enquanto, tenha isso em mente. E aí ele diz ali, ó, menor, né, que 45 graus, 0 minutos, né, 0 segundos. Então você pode estar definindo isso aí também. Então aqui, ó, 45 graus no eixo X agora, aí 90. Então esse comando polar te permite uma precisão muito boa com relação a essas angulações, né? Então vamos lá. Agora vem aqui os comandos de precisão, né? Eles têm que estar ativados, que são esses aqui, né? E aí ele vai ter uma certa gama aqui de comandos, né? Se você reparar aqui, eu tenho aqui ponto inicial e final de linha, é interessante estar marcado. Midpoint, pode deixar marcado. Centro de circunferência, pode deixar marcado. Centro geométrico de figuras, nó também não. Interseção de linhas, sim. Extensão de linhas também é interessante. Perpendicular também é interessante. Deixa eu ver. Interseção aparente não é muito interessante, tá? E nem paralelo. Os principais mesmo que a gente usa é início e fim de linha, ponto médio, centro de circunferência, até quadrante de uma circunferência, né? Os pontos, pontos de tangência dela também você pode estar utilizando, mas a gente não vai utilizar isso muito aí nas nossas aulas, tá? Com relação à circunferência, porque a gente não vai trabalhar muito com circunferência, aí só importa, né? Em alguns elementos especiais. Então pode deixar marcado esses comandos aqui, né? E aqui ativado, tá? Tem que estar azulzinho. Pode deixar isso ativado. Essa questão aqui de escala, você pode deixar aí 1 para 100, não tem problema nenhum. Isso aqui não, a gente não vai definir aqui a escala do projeto, tá? Eu tenho a questão de algumas configurações, né, com relação à visualização da área de trabalho, deixa a normal mesmo do AutoCAD aí, que veio de padrão. Isso aí não vai alterar nada, né? Então, por enquanto, com relação às configurações, né? Com relação às configurações, é só isso mesmo, tá? E aí a gente já vai partir para a próxima aula, que são os comandos de criação, depois os de edição e assim vai. E a gente começa a trabalhar com a planta, que aí a gente tem uma aplicação muito melhor, tá? A ideia é que a gente não tenha muitos vídeos ali passando de 15 minutos, tá? São uns vídeos curtos, ok? Então, até a próxima.